E vem conferir a crítica do filme Ninguém Vai Te Salvar. E chegou no Star Plus o filme Ninguém Vai Te Salvar. Filme esse protagonizado pela atriz Kaitlyn Dever, que eu gosto bastante desde o dia que eu assisti o filme Fora de Série. E se você é alguém que gosta de filmes como Superbad, eu recomendo muito que você assista Fora de Série. E pra mim, Ninguém Vai Te Salvar é aquele típico filme onde ele tem tudo que eu gosto. Ele tem uma temática interessante, usando a ideia de alienígenas, ele tem um começo muito interessante e ele tem discussões que vão além do filme. Eu tenho certeza que quando você acabar do filme, se você estiver assistindo com uma pessoa do seu lado, vocês vão querer discutir vários assuntos abordados no filme, assuntos profundos e assuntos relevantes. Não que esse filme seja super original, não que esse filme vai fazer coisas diferentes de vários clichês, mas com certeza esses três elementos do filme fizeram com que ele me agradasse. Mas ao mesmo tempo que ele teve muitos elementos que me agradassem, por outro lado, ele também teve muitas características que me desagradassem. Tanto que eu gostei do filme. Eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido, por esses motivos que eu comecei falando. Mas por outro lado, eu acho que enquanto o filme vai se desenrolando, ele vai se perdendo um pouco no caminho. O filme começa com uma ideia muito boa e ele acaba te prendendo desde o começo dele. Porque o filme começa com um mistério. E eu vou tentar falar o menos possível aqui para não dar spoilers do filme. Não que, de novo, tem uma grande revelação, mas é legal tendo as surpresas enquanto o filme vai se decorrendo. Mas o filme começa com um mistério, que é o que está acontecendo. E não, ainda não tem nada a ver com os alienígenas. O filme começa realmente com um mistério de uma menina na sua casa e que parece que todo mundo em sua cidade em volta acaba evitando ela. E esse começo, ele é muito interessante porque ele já prende o espectador. Ele já faz com que quem está assistindo o filme queira saber mais do que está acontecendo ali. Por que aquela menina está sendo evitada? O que aconteceu com ela? E depois do filme, ele acaba jogando só pequenas cenas para poder meio que você entender o que está acontecendo. Ele não vai te explicar até o final, mas uma hora ela tá num cemitério, então você entende que ela perdeu alguém, depois ela mostra uma amiga que ela vê que ela tem saudade, você não sabe se a menina morreu ou se ela só tá distante como amizade. Então ele cria esse mistério de forma muito interessante e o diretor vai trabalhando isso muito bem ao longo do seu primeiro ato. E aí entra outro elemento muito criativo que, por um lado, traz uma novidade pro filme, traz um elemento novo que é muito interessante para se brincar, mas ao mesmo tempo você vê que o roteiro teve dificuldades para brincar com isso, que seria o filme quase não tem fala. Se você tirar as pequenas falas que os alienígenas falam e que a gente não entende nada, e um ou outro momento muito específico onde alguém fala alguma coisa, mas são duas cenas muito rápidas, o resto do filme inteiro ninguém fala nenhuma. O filme realmente é um filme que ele trabalha a parte da criação do mundo, a criação do ambiente e também a parte técnica, a parte da trilha sonora, para fazer com que você sinta o que a personagem tem que sentir. E de novo, aí eu começo mais uma vez destacando a atuação da Kaitlyn Dever, porque é uma atriz que ela consegue passar muito a expressão de medo, de pânico, de insegurança, de incerteza. Quando ela sai de casa confiante e ela pensa que hoje vai ser um dia diferente, e ao longo desse processo ela vê que não, é mais um dia terrível, isso é muito bom. Você consegue, do começo ao final do filme, conseguir ver uma jornada de descobrimento dela própria e perceber como ela vai ter que evoluir sem ela ter frase nenhuma. E a partir daí é uma ideia muito boa, muito interessante, mas como eu falei, isso também acaba trazendo prejuízos para o filme, porque o filme em alguns momentos acaba fazendo com que você sinta falta de aprender uma coisa a mais. E ele acaba tendo que apelar por alguns recursos narrativos que fazem com que você entenda melhor aquela história. E por que ele tem que apelar para esses recursos? Para fazer com que você entenda mais o que está acontecendo, e as falas em si, ele faz com que você não saiba o que está acontecendo. Então por causa disso, o filme acaba tendo uma queda no seu desenvolvimento. A atriz vai muito bem, a ideia é muito boa, em relação a mistério, ele consegue te prender de uma forma muito interessante por 1h30, que é o tempo de duração que esse filme tem. Mas por outro lado, você vê que o roteirista, ele teve dificuldades para criar isso. E o roteirista, e também a parte da direção, poderia
poderia ter feito alguns trabalhos melhor ao longo do filme, como por exemplo, como construir aquela casa, porque o filme foi muito certeiro no seu começo, quando ele mostrou que ela é uma pessoa que mora sozinha na casa, e ao mesmo tempo, ninguém da cidade se importa com ela, parece que as pessoas da cidade odeiam ela, e eles também conseguem construir muito bem que aquela é uma cidade pequena, com poucas pessoas. Então, quando você mostrou que ela mora um pouco afastado, e a cidade perto, ninguém se importa com ela, você criou um bom mecanismo de roteiro para fazer com que ela está isolada, ela está afastada. Se ela sumir, ninguém vai sentir falta. Trabalha bem a casa envolvendo os alienígenas para fazer com que essa ideia de claustrofobia em alguns momentos, medo, insegurança, ansiedade do que está acontecendo, funcione bem. E aí o filme não consegue construir isso muito bem, porque as sequências de ação desse filme não são boas. Não é o foco do filme, mas elas têm. E aí entra o problema que eu falei da direção. A direção poderia trabalhar um pouco melhor a casa. E de novo, isso que me incomoda nesse filme. Tudo nele começa muito bem. O filme apresenta bem a casa, mostra muito bem ela quando está dançando em volta da casa, como os elementos da casa são importantes para o que está acontecendo ali. Mas por outro lado, quando começa a ação e ela vai se desenvolvendo, eu acho que aí vive um pequeno problema de poderiam trabalhar um pouco melhor. Então a ação poderia ser um pouco melhor, mesmo não sendo o foco do filme, e a construção do ambiente como casa também poderia ser um pouco melhor. O destaque do filme fica realmente pro seu começo, que ele é muito interessante, ele consegue criar um mistério que vai durando ao longo do filme, que em alguns momentos tem uma derrapada, nem sempre o roteiro consegue manter uma qualidade alta nesse mistério, e também fica em volta do filme e não ter diálogo nenhum. Isso também gera um mistério maior. Mas outro ponto que tem que ser destacado do filme seria as discussões que ele tem. Como eu falei, esse filme ele é muito mais profundo do que um filme genérico de alienígena. Claro, o filme usa clichês do gênero, desde algumas sequências de câmera até como algumas brincadeiras em questão de linguagem para contar aquela história. Mas mesmo assim, ele é um filme que tem discussões mais profundas, discussões de quem a gente é, como que a gente deixa o nosso passado para trás, como a gente tem que evoluir a partir do que a gente é. A gente também tem que comemorar tanto as nossas vitórias como as nossas derrotas. E o filme trabalha muito bem esse elemento como um todo. Tanto que em vários momentos eu terminei o filme refletindo sobre o que realmente esse filme quis dizer, o que ele realmente quis falar. Eu percebi que ele tem uma mensagem forte, poderosa, bonita, bem feita e bem escrita, que o roteiro no meio dele acaba se perdendo um pouco. Mas mesmo assim, como eu falei, é um filme que você pode discutir se aquele final, o que aconteceu, de novo, é aquele filme que ele usa os alienígenas para uma metáfora muito profunda sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre como a gente tem que cair para poder se reerguer. E isso funciona muito bem. E isso me prende nesse tipo de filme. Eu adoro filme que eu saio tendo que discutir sobre ele, discutir sobre o que ele quer dizer, o que ele quer falar. Mas mesmo assim, eu entendo que vai ser aquele filme que muita gente vai amar e muita gente vai odiar. Porque eu falei, o começo é muito interessante, o mistério ele chama sua atenção, mas ele é mal desenvolvido, tem uma boa atriz e excelentes discussões. Mas no fim, quando você pensa num filme como um todo, você vê que do começo pra frente ele tem uma queda muito bruscas e escolhas de narrativa, escolhas de desenvolvimento que acabam me incomodando. Tanto que quando chega no final, tem algumas escolhas que eu fico mais do lado negativo do que positivo, como por exemplo os próprios aliens. Quando o filme começou e começou a mostrar os aliens, eu pensei, eles vão usar aquela velha tática de esconder o monstro ao longo do filme e brincar com esse mistério meio como muitos filmes já fizeram, de é uma briga entre sobrevivência ou não, mas não brincaram muito bem com isso, e isso também fez falta na parte de construção do mistério e suspense, que poderia deixar o filme melhor. Mas é aquela discussão, parece que o roteiro estava brigando com ele mesmo em alguns momentos. Em alguma hora, ele queria ser um suspense de vamos fugir do alien. Em outros pontos, ele não podia fugir do alien, porque senão a gente nunca ia conseguir chegar no ponto principal das discussões mais profundas da personagem. No fim, é um filme que ele é bom, interessante, tecnicamente ele é muito bom em questão de direção, até agora a trilha sonora, porque de novo, já que o filme não tem diálogos, a trilha sonora tem que ser muito presente para criar o clima que o filme tem que ter, isso funciona bem, mas eu acho que a parte que o filme vai se desenvolvendo me decepcionou bastante. É aquele filme que ele não é ruim, ele é bom, vale o seu tempo, mas ele poderia ter sido melhor. Concluindo, Ninguém Vai Te Salvar é um filme que tem elementos muito interessantes e que me agradam muito nesse tipo de filme. Filmes que além de ser bom na parte do suspense, do mistério, ainda conseguem trazer boas discussões para fora do filme. E esse filme traz discussões muito profundas que dá para você ver, rever, assistir o filme de novo para poder pegar mais as discussões, e isso vale a pena. Mas o problema é, o filme consegue, por um lado, apresentar muito bem o mistério, apresentar muito bem a personagem, atrair o público, mas ao longo do seu desenvolvimento, parece que por um lado, as reflexões são muito bem feitas, muito bem desenvolvidas, mas o filme em si, em questão de mistério, suspense, até certo ponto, relação da ação, o filme acaba decepcionando um pouco. De novo, é um filme que vale seu tempo.
Não é um filme longo e que vai gerar boas discussões se tiver alguém para assistir com ele. Mas, por outro lado, é um filme que eu sinto que ele poderia ter sido melhor. Vale o seu tempo, mas me decepcionou um pouco. E por isso que eu fecho o filme Ninguém Vai Te Salvar com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Ninguém Vai Te Salvar? Você gosta desse tipo de filme? O que você achou das discussões principais? Você tem vontade de rever o filme ou ele não te agradou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.